Olá YouTube, então como estão? Está tudo bem? Eu hoje vou falar de um assunto que percorreu o mundo, preencheu o planeta e encheu-nos os ouvidos e os olhos, pois estou-vos a falar do jogo do Benfica com o Fortuna Düsseldorf. Deixando as brincadeiras agora de parte, gostava de demonstrar porque é que me sinto indignado acerca do que aconteceu e porque é que acho que aquilo é um ato numa certa parte envergonha ao futebol, e porque noutra parte aconteceu hoje, ontem, sempre aconteceu e sempre vai acontecer porque faz parte daquela emoção do jogo e do próprio futebol. Não é a parte bonita do futebol, é verdade, mas faz parte e pode ser emendada se precisar desta fantochada toda. Depois de me ter rido tanto, é que encarei o vídeo mais seriamente e comecei a analisar o acontecimento. Em primeiro lugar, de facto existe o contacto entre o Luizão e o árbitro. Mas esse contacto acontece muitas vezes por parte dos outros jogadores. Aquela maneira de encarar o árbitro acontece muitas vezes. Às vezes mais feio, outras vezes menos feio. É verdade, dá um aspecto mais feio ao desporto, mas acontece. Já é normal, já não é algo que se vê assim, tipo uma agressão que é uma coisa menos normal. Isto já é um acontecimento mais normal, mesmo não seja tão bonito, acontece. Portanto, o ato em si não é tão preocupante. O que podia ser preocupante é a queda devido ao facto do Luizão. Uma pessoa alta, uma pessoa com força e embalado, e a queda podia ter provocado danos ao árbitro, mas é verdade que ele caiu aparatosamente, só que pouco tempo depois se levantou, portanto não deve ter ficado com nada de grave e aparentava estar bem. Portanto, à partida, como não aconteceu nada de grave ao árbitro, o árbitro levantava-se, falava com o Luizão, expulsava, era admissível, e continuava a arbitrar e o jogo prosseguia normalmente, porque já aconteceram outros acontecimentos que geraram polémica e expulsões e o jogo continuou, não parou ali. Portanto, o que eu acho verdadeiramente deprimente é a atitude do árbitro após se levantar e abandonar o terreno de jogo, estando aparentemente bem e recusando-se a continuar a arbitrar. O árbitro com aquela atitude não fez jus ao nome de árbitro, ao ato de arbitrar, à paixão pelo futebol e por tudo corra sobre as regras do futebol, o que é verdadeiramente deprimente. Logo, para não falar da má reputação que os árbitros atualmente têm por casos de corrupção, não sei se é verdade, mas é o que se fala, por tudo e por nada são os árbitros no jogo de futebol, por más decisões, por roubar um bocadinho, por tudo. Agora, também há uma porcentagem deles que são maricas e abandonam os jogos a meio porque supostamente foram agredidos, o que eu acho muito mal, porque o senhor árbitro devia ter ficado em campo, resolvido aquilo e continuar com o jogo. Assim é que um profissional e um amante do futebol vazia não era vir a criar a polémica que está a gerar, já lá vou falar um bocadinho disso, mas sim resolver o problema em campo e continuar com o jogo como deve ser. Para concluir esta parte, eu acho que o Luizão não teve más intenções com aquela atitude. Acho não, até tenho a certeza que o Luizão não ia com o intuito de aleijar o árbitro. O árbitro é que fez um espalhafato exagerado, não tomou a atitude certa de mostrar o exemplo e de continuar o jogo, o que acho profundamente mal, e para não falar disso, não tentou resolver os problemas de uma forma que não chamasse tanta atenção. Ou seja, ele agora quer ganhar destaque, quer ser falado, se calhar também quer ver se ganha algum com uma suposta indemnização devido à suposta agressão, e pronto, e agora é falado, a imagem do Luizão é denegrida, o que acho mal, e o que acho que um árbitro não devia fazer é o que aquele senhor fez. Eu acho que um árbitro acima de tudo está ali para coordenar o jogo, portanto tem que ser a primeira pessoa a dar o exemplo como é que se joga futebol. Como se tudo isto não chegasse, ainda ouvimos as normais declarações após acontecimentos deste tipo
E gostava de começar do canal desportivo onde estava a dar o jogo, que declarou o Benfica como um clube que não tem vergonha e que não tem respeito. Para mim, quem não teve respeito foram os comentadores, porque aconteceu o que aconteceu, mas ninguém tinha ali provas que aquilo foi uma verdadeira agressão e que foi uma falta de respeito e uma total vergonha. Portanto, eu acho que fizeram mal em declarar o Benfica como isso. E também gostava de realçar o aspecto que eu não sou benfiquista, não estou a defender o meu clube. Acho mesmo que essas declarações ficam mal e como português ainda gosto de ouvir falar mal do que é nosso. Mas claro que os comentadores estão ali para comentar o jogo e devem dar a opinião do que acontece no jogo, só que de uma forma mais imparcial, de uma forma que não ofenda nenhuma das instituições. Porque se calhar fosse ao contrário, se fosse um jogador alemão a agredir o Luizão, ou se fosse o árbitro a agredir o Luizão, se calhar não tinha havido aquelas declarações. Aconteceram porquê? Porque era um estrangeiro, um clube estrangeiro a jogar no país deles. Por isso, eu acho que tem que haver um QB nas declarações, mas claro, que acho muito bem que se diga o que se pensa, mas sempre com respeito. Por dizer que os outros não têm respeito, acho que se falta um bocadinho ao respeito. E para finalizar, e devido à proporção que este acontecimento ganhou, acho que o Luizão devia ser castigado com os jogos na Liga dos Campeões, 1, 2, não mais do que isso. Pedia desculpas ao árbitro, o árbitro aceitava e também pedia desculpas pela atitude que teve. O presidente do Fortuna e o próprio árbitro não apresentavam queixa nem à UEFA nem ao tribunal e nada disso. Resolvia as coisas calmamente, sem problemas. O Luizão recebia lá o castigozinho dele pequenino, ficava tudo numa boa. Depois, quando passasse o castigo, jogava para a Liga dos Campeões, continuava todos amigos, não havia declarações a querer meter tudo em tribunal e tudo ali e tudo acolá, porque isso fica triste no futebol e no mundo que o rodeia. Fica triste a todo lado, mas pronto. E pronto. E por hoje é só, espero que tenham gostado, comentem aí em baixo acerca deste assunto. E muitos beijinhos, muitos abraços e muito peixinho. Sabe por quê? Porque o peixinho faz melhor que a carne. Por isso, como o peixe.